Meus amados irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu queria nessa ocasião me dirigir um pouco aos nossos membros da Igreja Batista Plenitude através desse vídeo, membros, congregados e pessoas que acompanham a Igreja Batista Plenitude, para a gente falar acerca de um assunto muito interessante. Essa semana, uma pessoa, fez uma pergunta para a Érica. Essa pessoa talvez vai até assistir esse vídeo e vai saber o quanto ela contribuiu para essa reflexão que eu estou fazendo. Uma pessoa fez uma pergunta para a Érica, assim, uma observação, não foi nem uma pergunta, uma observação. E nessa observação a pessoa colocou que a sensação que ela teve era de que o nosso culto no domingo estava muito amarrado, assim, digamos assim, estava com um clima não muito bom, né? Essa foi a sensação que ela teve. E aquela sensação dela me fez chegar numa conclusão, que era uma conclusão que eu já tinha chegado no domingo à noite, quando eu cheguei em casa. Por quê? Porque nós tivemos o culto, e o culto foi uma bênção para quem estava lá, né? Em vários momentos nós sentimos a presença de Deus lá no culto, né? Com os louvores, com todo o decorrer do trabalho, com a palavra que foi ministrada. Eu confesso para os irmãos que eu me senti num ambiente muito agradável para ministrar essa palavra de domingo, inclusive até diferente de outros momentos. Eu senti que os irmãos já estavam um pouco mais soltos do que estavam em outros momentos. Mas quando eu cheguei em casa, que eu liguei o aparelho para que eu pudesse estar vendo a programação, eu me deparei com um clima totalmente diferente do que aquele que eu estava sentindo, que nós estávamos sentindo quando estávamos no culto, né? Eu me deparei com um clima totalmente averso, diferente daquele que nós estávamos lá. Inclusive eu me lembro de um louvor que foi cantado, que eu senti demais a presença de Deus. E quando eu ouvi esse louvor em casa do computador, eu percebi que eu não senti a mesma presença que eu senti quando eu ouvi ele lá na igreja. E essa é a observação desse nosso amigo, né? Eu não quero citar aqui o nome, mas a observação desse nosso amigo ratificou ainda mais aquilo que eu percebi. O que eu percebi? Eu percebi, meus irmãos, que de fato aquele que assiste de casa não sente a mesma coisa do que aquele que está no local. Eu percebi que de fato a gente assistir pelo celular, a gente acompanhar o culto pelo celular, a gente acompanhar o culto pelo computador totalmente, eu vou colocar essa palavra e coloco uma aspas nela, para ela ficar bem grande, em taxa alta, em maiúsculo, totalmente diferente dos nossos cultos no local. Quem está no local sente coisas totalmente diferentes do que sente quem está em casa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para nós, meus irmãos, é muito mais cômodo nós estarmos fazendo, sem observar isso, e estarmos fazendo os nossos cultos somente pelas redes sociais ou alcançando pessoas pelas redes sociais. Nós estamos tendo, nos 2 últimos cultos, em cada culto, são mais de 1.000 pessoas acompanhando os cultos da Igreja Batista Plenitude. Mais de 1.000 pessoas. Ainda que um ou outro assista mais de uma vez, mas eu já estou colocando essa consideração, porque tem mais de 1.200, então vamos botar assim, mais de 1.000 pessoas alcançadas pelos cultos da Igreja Batista Plenitude. No domingo passado, nesse domingo também. Mas pastor, por que o senhor está trazendo isso, essa preocupação tão grande sobre esse aspecto? Porque, meus irmãos, eu queria incentivá-los, aqueles que não estão no grupo de risco, eu queria incentivar aqueles que não estão passando por nenhum problema, para que vocês passem a se preocupar com essa questão. Vocês não estão sentindo a mesma coisa de que quem está no culto sente. Não adianta, não está sentindo. Pode acreditar no que eu estou te falando, porque nós estávamos lá. Então, nós queremos incentivar você a repensar, a pensar nisso, né? Nós não queremos obrigar ninguém a ir na igreja, não queremos obrigar ninguém a fazer nada,
você pode considerar que isso seja um risco, e essa palavra não é direcionada a ninguém, antes que alguém diga, está falando isso por causa desse crânio, não, direcionada a ninguém, estou falando de maneira genérica, que você reflita sobre isso, porque às vezes a preocupação que eu tenho é de a gente entrar num comodismo, e isso, a gente não perceber que isso provoca em nós o estramento espiritual, uma situação que começa a nos prejudicar espiritualmente. Pastor, mas é porque na igreja eu posso pegar o coronavírus, então eu não estou indo porque eu tenho temor de pegar o coronavírus na igreja. A pergunta que eu faço você tem temor de pegar o coronavírus no mercado? Você tem temor de pegar o coronavírus quando você vai num banco? Você tem temor de pegar o coronavírus quando você vai no shopping? Não tenho, lá eu não tenho, eu só tenho temor de pegar na igreja. Entendeu o que eu estou dizendo? A gente precisa refletir sobre isso, né? De fato, porque nós lá estamos com distanciamento, nós estamos com máscara, nós estamos com utilização de álcool em gel. Então, nós estamos cuidando de todas as formas para que você não seja prejudicado por isso, né? Eu posso te dar absoluta certeza, eu tive coronavírus e posso te dar a absoluta certeza de que eu não peguei coronavírus na igreja, que o pastor Marcos não pegou coronavírus na igreja, que nem a irmã também que ficou que expôs aí também, que já pegou, os irmãos que se expuseram não pegaram, porque naquela semana nós estávamos praticamente ausentes da igreja. Então não teve a transmissão entre nós. É que a gente tem a questão de irmos em outros lugares, em vários lugares, e nessa a gente pode acabar se contagiando. Então eu queria te convidar a refletir um pouco sobre isso, né? Porque você não está sentindo a mesma coisa em casa do que a gente sente na igreja, quem vai no culto na igreja sente. É uma bênção, né? A gente tem mais de 1000 pessoas, na igreja a gente tem o quê? 80, 70, 50, 60, 100 pessoas às vezes alcançadas, né? Num culto muito cheio, 100 pessoas, mas nos cultos básicos de domingo, 70 pessoas, 60, 80 pessoas. Mas, meus irmãos, pelas redes sociais nós estamos alcançando mais de 1000, seria muito mais cômodo para nós seguirmos assim, mas eu queria incentivar você a refletir sobre isso, tá? Não quero obrigar você a nada, tá? Não quero obrigar você a fazer nada de que você não queira fazer, mas eu quero te chamar a essa reflexão para dizer da importância que você tem de estar em comunhão, da importância que você tem de estar na casa de Deus, de estar em comunhão e disso não te prejudicar espiritualmente. Eu, como seu pastor, eu preciso me preocupar com a sua vida espiritual e eu precisava falar isso com você, tá? Eu sei que o vídeo às vezes é grande, eu já falei que eu preciso explicar, eu não consigo falar de maneira genérica. Quem é muito genérico não aprende nada, a verdade é essa, né? Quem tem sempre pressa para tudo acabar nunca é profundo em nada, nunca aprende nada. Então por isso eu peço desculpas aí se o vídeo foi um pouco grande, mas a gente tem essa preocupação com você, para que você reflita sobre isso, né? Porque que eu posso ter medo de ir na igreja, mas não tenho medo de outros lugares. Porque talvez a prioridade de outros lugares para mim seja maior do que a prioridade do que é estar na casa de Deus, porque eu pense que de casa vai ser a mesma coisa, e não é. Tá? Eu posso garantir isso para você que não é. Eu vi na pele isso, eu estive lá no culto e vi o que sentimos quando estávamos no culto, e assisti o culto de casa e vi o que eu senti quando eu estava em casa. Então não é a mesma coisa do que é estar na casa de Deus. Então eu quero incentivar você a refletir sobre isso como seu pastor, né? Essa palavra, já falei, não tem direcionamento para ninguém. Se o inimigo tentar incitar isso, você já corte logo. Não estou falando direcionado a ninguém, estou falando de maneira genérica para todos os membros, para todas as pessoas da Igreja Batista Plenitude. Reflitam sobre isso e creiam que Deus, depois dessa pandemia, Deus vai de fato revelar muita coisa, é o que eu penso. E nós vamos ver de fato quem são as pessoas que de fato seguiam a Cristo e seguiam de maneira estruturada e sólida, porque eu acho que essa pandemia vai, no meu ponto de vista, afastar muitas pessoas da igreja, porque vão entrar no comodismo espiritual justamente por conta das questões das redes sociais, tá? Então, quero incentivar você a pensar sobre isso e que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família, e que você possa estar conosco o quanto antes, tá bom? Você que não é do grupo de risco, não tem nenhum problema, eu disse mais uma vez, essa mensagem é direcionada para esse grupo de pessoas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Um bom abraço, um grande abraço desse pastor, que só diz isso porque ama você,
só diz isso porque está preocupado com a sua vida espiritual, tá bom? Ah, mas é dízimo, é oferta, é porque a igreja tem que estar cheia para isso. Não, a gente está conseguindo ter receita maior do que a gente tinha quando a igreja estava cheia, tá? Só precisa saber, as pessoas de casa estão ajudando. Então o problema não é dinheiro, o problema é que a gente realmente se preocupa com a tua vida espiritual, tá? Então Deus abençoe a sua vida, esperamos você lá o quanto antes, porque você é muito importante no nosso meio, adorando a Deus com a segurança devida, com a preocupação devida com a sua segurança, com a sua saúde, porque isso nós estamos nos cuidando para se preocupar, tá bom? Deus abençoe você, grande abraço desse pastor que te ama, em nome do Senhor Jesus.